Em 2 de fevereiro, os religiosos de Jerusalém se reuniram na igreja dominicana de Santo Estevão. Foi possível contemplar um verdadeiro mosaico formado por diversas expressões religiosas. Depois de Jerusalém, os cristãos se reuniram em Belém para uma jornada de oração pela unidade e pela paz no mundo. Rochelle City, pousada situada no bairro Sírio de Belém, foi eleita pelos turistas que acessam ao site TripAdvisor uma das melhores do Oriente Médio. Um grupo de colaboradores da Santa Sé, guiado por Dom Piero Marini, esteve em peregrinação à Terra Santa. Para eles, um retorno às raízes da fé. Em pleno deserto do Negev, em Mitzpe Ramon, está um tesouro da geologia. No local viveram desde a Idade do Bronze inúmeros povos citados pelas Sagradas Escrituras. No dia em que a igreja celebra a apresentação do menino Jesus no templo e a jornada da vida consagrada, foi possível contemplar em Jerusalém um verdadeiro mosaico formado por diversas expressões religiosas. Nesta data é celebrada ainda a festa de Nossa Senhora das Candeias. Assim, com velas e em procissão, os religiosos adentraram a Basílica de Santo Estevão Protomártir. A missa foi presidida pelo prior da comunidade dominicana. I think as it is a feast of a meeting, Jesus Christ together with Penso que seja a festa do encontro, Jesus Cristo com Maria e José e Simeão e Ana. Foi um grande encontro no templo e isso se atualiza aqui em Jerusalém, onde precisamos de encontros como o de hoje. Aqui existem divisões, fortes divisões. Então, encontros de paz. Encontro entre aqueles que creem são muito importantes. and struggles, and so I think meetings, peaceful meetings of faithful people are important here in this city. No fim da celebração, Dom Jacinto Marcutz homenageou aqueles que oferecem toda a vida a Deus. Entre eles, Irmã Emma, que neste ano completa 64 anos de vida consagrada. Eu, povera, miserável, Eu, pobre, miserável, quis ser sempre fiel, e fui tantas vezes infiel. Mas hoje estou cheia de gratidão e ação de graças ao Senhor por tudo que recebi nestes 64 anos. Agora me preparo para a última viagem, na qual encontrarei e estarei com o Senhor para sempre. 64 anni e adesso mi preparo per l'ultimo viaggio, per incontrarlo e goderlo per sempre. Interessante notar que a festa celebrada nesta data tem suas raízes no Antigo Testamento e no judaísmo. Quando lemos o Evangelho, vemos como o episódio é narrado. Parece, no início, se tratar do rito de resgate do primogênito. Jesus era primogênito, mas ele foi ofertado a Deus. Ele é o sacerdote da nova aliança. Portanto, para ele não se fala de rito. Quando seus pais foram ao templo, não o fizeram para resgatá-lo, porque, na verdade, foi ele quem resgatou o mundo. O biblista Frei Mans nos mostra uma réplica do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus e nos explica por onde a Sagrada Família passou para se submeter à lei de Moisés. Foi ali que Simeão e Ana se deram conta de que se cumpria a profecia. Maria, que apresenta il suo figlio, adesso al sacerdote. Maria, que apresenta seu filho ao sacerdote, depois a Simeão e Ana, é a figura da igreja. A igreja que tem como missão apresentar Jesus ao povo de Israel, a Israel fiel. Esta é a vocação da igreja. Al resto del popolo di Israele, all'Israele fedele. E questa è la vocazione della Chiesa. Na igreja de Santa Catarina, ao lado da Basílica da Natividade, fiéis de diversas igrejas cristãs se reuniram no dia 1º de fevereiro para o dia de oração pela unidade dos cristãos e pela paz no mundo. A oração conjunta foi presidida pelo pároco de Belém.
Os cristãos de Jerusalém vivenciaram esse momento de oração entre 20 e 28 de janeiro. No entanto, em razão da não permissão de Israel a moradores de territórios palestinos para circular em Jerusalém, o encontro foi promovido também na cidade de Belém. Nós, os sacerdotes das igrejas em Belém, nos reunimos hoje para a oração e a unidade. E juntos nos unimos aos nossos irmãos cristãos do Oriente Médio, Iraque, Síria e Iêmen, onde enfrentam perseguições e violências em suas cidades, aldeias e igrejas. Fazemos nossas orações por causa da nossa sobrevivência na Palestina, especialmente porque vivemos em difíceis circunstâncias, de modo que nos tornamos menos do que 1% de toda a população na Terra Santa. Nos reunimos hoje na liturgia a serviço da palavra e da oração pela unidade e perdão. Esse é o fundamento de qualquer unidade entre nós. Vivemos momentos de alegria e assim, através de nossas orações e ações, podemos alcançar nossa unidade. Na cidade do nascimento de Jesus, vivem cerca de 30 mil habitantes. Cristãos católicos, ortodoxos e luteranos representam juntos menos de 40% da população. São momentos como este de oração que fortalecem os vínculos e a esperança para o seu dia a dia. Abençoados dias em que celebramos o Natal, quando Cristo veio trazer a paz entre o céu e a terra, entre o homem e o seu Criador. Todas as igrejas foram convidadas a participar de uma obra, a unidade cristã, que todos aspiram. Todos nós somos de diferentes denominações e igrejas, de diferentes línguas, mas o que nos une é nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Para a comunidade local, rezar pela unidade cristã e pela paz no lugar onde Jesus nasceu é extremamente significativo. Aqui o Natal se atualiza a cada dia e reafirma a comunhão gerada a todos os povos a partir da gruta de Belém. Como escrito no livro do profeta Isaías, para todas as nações um menino nasceu, um filho foi dado, o Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Belém é um dos principais destinos dos peregrinos que vêm à Terra Santa, afinal é aqui que se encontra a Basílica da Natividade, que assinala o lugar onde o Salvador nasceu. É nesta cidade que se encontra a Rocha El Sirian. A pousada, que fica no bairro Sírio, foi eleita pelos próprios turistas como uma das 3 melhores do Oriente Médio, de acordo com o site TripAdvisor. As categorias levadas em consideração foram múltiplas, como conforto, funcionários, recepção, serviço e restaurante. A Prefeitura de Belém, com o auxílio do governo italiano e do Centro de Conservação do Patrimônio, renovou este bairro há 3 anos para que fosse preservada sua estrutura arquitetônica. No local onde, por um período, muitas casas foram abandonadas, a pousada é sinal de vida e esperança. احنا عندنا التزام أخلاقي باتجاه المجتمع الفلسطيني اللي حوالينا. Temos uma obrigação moral para com a comunidade palestina. Valorizamos os produtos feitos em Belém, contratamos jovens locais para trabalhar aqui. Oferecemos a todos amor pelo lugar e amor por Belém. É isso o que queremos oferecer aos turistas. الناس عندها حب للمكان، حب لبيت لحم اللي بتقدر تعطيه للسائح. والتقنيات احنا بندربها. On est arrivé de nuit, c'était très très joli. Tout est assez typique. Chegamos aqui esta noite. O serviço é mesmo muito bom e fomos acolhidos calorosamente. Ficamos surpresos com o lugar, admirados com o antigo design arquitetônico. Encontramos aqui produtos palestinos típicos e estamos verdadeiramente satisfeitos. On est très content pour nous. O
primeiro fim de semana de fevereiro foi ensolarado na quase primavera em Jerusalém. E dentro do fluxo de peregrinos aos santuários, encontramos um grupo de colaboradores da Santa Sé, conduzidos por Dom Piero Marini, que tem uma longa e especial relação com a Terra Santa. Essas são experiências que nos ensinam a fé nos relacionamentos com o Evangelho. Todo fiel tem alguma relação com esses lugares. Desde que eu era mestre das celebrações, sempre organizei viagens para redescobrir nossa fé. Às vezes é necessário voltar às fontes da fé. Toda ocasião é nova para encontrar novos aspectos, para descobrir diferentes lugares, novas sensações. E toda vez que você vem para a terra do Senhor, você descobre algo novo. Tudo fala aqui. Cada peregrino traz sua história de vida e, a partir dela, ele também faz uma experiência com a Terra Santa. Eu associo estar aqui com as celebrações. Nós, durante o ano litúrgico, celebramos os mistérios da vida de Cristo, os mistérios que se realizam nesses lugares. E é lindo rever estes célebres mistérios nos lugares onde aconteceram. É por isso que eu gosto de chamar essas celebrações de uma peregrinação embalada pela música. Queste celebrazioni, pellegrinaggio, incanto. Outro aspecto que chama a atenção é a diversidade de formas e expressões. Gostaria de enfatizar o ecumenismo que é vivido aqui, a presença de tantos povos e de tantas pessoas que acreditam em Cristo e de diferentes modos. Para mim, é uma alegria real que também me dá segurança. Visitar a Terra Santa é sempre uma experiência muito forte, tanto para aqueles que vêm aqui pela primeira vez, como para aqueles que retornam. Uma experiência muito intensa. Nos permite percorrer os momentos mais importantes da vida de Cristo. Esperamos voltar. Trabalhei por 20 anos na propaganda Fidei. Ver que a fé foi verdadeiramente propagada é uma alegria. Foi realmente um presente chegar à Terra Santa. Essa é minha primeira vez aqui. Sou professora no Santo Anselmo, no curso de Cristologia. Para mim, vir aqui, tocar e ver a fé. O que eu farei no meu retorno a Roma será explicar aos meus alunos como o homem recebe Deus e Deus acolhe o homem. Esta foi a minha experiência. Vir a Jerusalém e retornar à Terra Santa, como sempre, significa retornar às raízes da fé. Em Jerusalém é sempre uma experiência extraordinária. Aqui há uma sobreposição de fé, de povos. Isso nos dá esperança no futuro. Dom Piero Marini foi mestre das celebrações litúrgicas papais de 1987 a 2007. Foram 18 anos ao lado do Papa João Paulo II. E há vários momentos inesquecíveis, em particular a peregrinação à Terra Santa no grande jubileu do ano 2000. Ci sono alcuni ricordi che non si possono cancellare. Uno dei ricordi più belli è stato quella della messa celebrata. Existem algumas memórias que não podem ser excluídas. Uma das memórias mais bonitas foi a da missa celebrada no cenáculo. Recordo também no gesto que fez João Paulo II quando colocou seu bilhete de oração no Muro das Lamentações. Lembro-me ainda da celebração em Belém, na praça, com uma grande participação de pessoas. Essas são as memórias que me vêm à mente agora. Foi uma jornada verdadeiramente rica e importante também para a minha vida de fé, que me ensinou muito. Eu certamente retornarei. È ricco e importante anche per la mia vita di fede, che mi ha insegnato molto. Certamente ritornerò. Estamos no deserto israelense chamado Negev. Mais de 60% dos territórios de Israel são desérticos. E nós estamos justamente no meio desse lugar. Estamos numa área chamada Ramon, Maktesh Ramon. Fenômenos geológicos absolutamente únicos são verificados aqui, e para explicá-los, precisamos voltar 220 milhões de anos no tempo.
A nossa história começa com pedras arenosas da Península Arábica que cobriam toda a área, formando uma camada mais macia do que a encontrada aqui precedentemente. Sucessivamente, se formou sempre sob o nível do mar, que então preenchia a região, uma nova rocha calcária. Portanto, existiam rochas arenosas, cobertas de calcário, ambas submersas na água. O que acontece em seguida é devido a uma combinação de eventos. O encontro das duas placas tectônicas levou à formação de montanhas que ficaram submersas, começando assim a passar por um processo de erosão por conta das ondas, do vento e do tempo. Se consumiu primeiramente a camada calcária, mais dura e mais externa, e depois aquela arenosa, subjacente e mais suave, que ruiu até formar a atual cratera. As pedras calcárias indicam o quanto resta das montanhas. Na parte de dentro, encontramos argila, rochas arenosas que estavam dentro das montanhas e atividades vulcânicas que normalmente acontecem no subterrâneo, mas que aqui acontecem diante dos nossos olhos. Maktesh Ramon, portanto, não é somente a maior cratera de formação erosiva do mundo, com seu comprimento de 44 quilômetros e sua extensão de 280 quilômetros quadrados. Se destaca ainda por compreender 70% dos fenômenos geológicos atualmente conhecidos. Não nos enganemos com as cores desérticas e a ausência de água nos dias de hoje. A região de Mitzpe Ramon e do deserto do Negev já foi muito exuberante e habitada ao longo dos milênios por muitos povos. La regione del Negev è sicuramente una delle regioni anche bibliche più interessanti del territorio di Israele. A região do Negev é uma das regiões bíblicas mais interessantes do território de Israel que conhecemos e nos faz fazer uma viagem no tempo, onde há milhares e milhares de anos, em épocas primitivas, viveram os hominídeos e, em outras épocas, grupos mais organizados. Santuários, altares e estrelas votivas para o Altíssimo. Os sinais relevantes no território começam na Idade do Bronze, há cerca de 3.500 anos. Percorrem o século XIII a.C. com a tribo israelense de Simão e vão até a queda de Jerusalém com os nabateus. No reino nabateu, que se tornará depois o Distrito do Sul, florirá lentamente o cristianismo, um cristianismo que permanecerá aqui, certamente, até o V e o VI século. Ainda hoje, todos os anos, turistas e atletas adentram o deserto a pé ou de carro e contemplam os sinais que confirmam o que escreveu Isaías. O deserto florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria.